Olá pessoas, aqui estou eu no meu canal. Hoje vai ter 2 vídeos depois de um tempo sem vídeos. Você me conhece, dê um joinha, all that jazz, né? Dê um joinha, comente, compartilhe, essas coisas. Bom, do que é que eu vou falar sobre hoje? Da perspectiva de Jung acerca do psicodiagnóstico. Por que estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque sou uma pessoinha muito desorganizada, com coisas demais para fazer, e hoje eu cometi uma falha terrível. Eu faltei a um compromisso com uma pessoa que eu gosto muito, a professora Stefânia, em que eu ia na disciplina dela de psicodiagnóstico falar sobre psicodiagnóstico na perspectiva da psicologia analítica. Bom, o que é psicodiagnóstico? Psicodiagnóstico é uma disciplina da psicologia em que você estuda a possibilidade de, por várias perspectivas, oferecer algum tipo de diagnóstico, né? Chama-se psicodiagnóstico justamente por se tratar de um diagnóstico psicológico. E aí, a minha função seria falar disso na perspectiva do Jung. E eu não fui, eu peço milhões de desculpas, eu odeio quando isso acontece, eu fico me sentindo muito mal. Mas eu estou fazendo esse vídeo, depois eu vou participar num outro horário. Inclusive, algumas pessoas que me conhecem, que estavam na disciplina, perguntaram: ai, tu não veio e tal, eu tô aqui, péssimo pra caralho. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, entendido o que é psicodiagnóstico, né? Alguém chega para você com um determinado conjunto de sintomas e você vai utilizar algum meio, seja um teste, seja uma avaliação clínica, seja o que for, para dizer qual é a razão desses sintomas, né? Ou seja, você vai indicar qual é a etiologia, especificamente qual é aquele quadro, etc, 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 né? É como você vai ao médico e ele diz virose, né? Você está com febre, não sei o quê, mas você faz isso por uma perspectiva psicológica. E aí a grande questão é pensar isso a partir da perspectiva do Jung, né? E a gente pode dividir isso em basicamente 3 possibilidades, né? A primeira é a seguinte, né? Eu estou lecionando uma disciplina agora que eu estou usando um texto que é a relação entre psicoterapia e orientação espiritual, algo assim. E o Jung ele vai colocar algumas coisas, alguns princípios fundamentais de maneira muito clara nesse texto. A primeira coisa é que a medicina ela depara, né, com a alma por conta da psicopatologia. E o que é que isso significa? Que por conta da psicopatologia e a impossibilidade, a psicopatologia no sentido dos transtornos mentais e daquilo que era chamado de doença mental no final do 19, eu estou falando do final do 19, mas esse texto é de 30, né? Então até mais ou menos por essa época, que seria o grande campo das psicoses, que à época era a área de estudo privilegiado da psiquiatria. E as psiconeuroses ficavam numa espécie de limbo, né? Porque não era exatamente uma doença, era uma doença, mas não era uma psicose, mas não tinha uma relação orgânica. E aí se percebe, graças às psiconeuroses, a existência do que hoje nós chamamos de transtorno mental, que a alma é um fator etiológico. Assim como, por exemplo, as bactérias, assim como, por exemplo, a hereditariedade, etc, etc, etc. E que, assim como o psíquico, né, a alma, né, ela é um fator etiológico, ela causa problemas, inclusive que afetam o corpo também, somente um tratamento psíquico dá conta de um problema psíquico, né? E isso é um pressuposto fundamental da psicologia do Jung, né? Como as psiconeuroses resistiram e resistem até hoje a uma redução a aspectos puramente fisiológicos ou hormonais ou o que seja, né, ou a algo de saboroso do cérebro, essa é uma expressão que Jung usa na energia psíquica, isso leva a uma questão, né? Aos problemas psíquicos, eles só podem ser curados por um tratamento psíquico, né? E aí, por conta disso, quando o Jung ele vai propor o que é que se deve estudar para se tornar um analista junguiano, uma das coisas é que ele chama de neuropatias orgânicas. Por quê? Porque minimamente tem que ser capaz de fazer um diagnóstico diferencial. Isso tem uma causa psíquica ou isso tem uma causa física? Porque, por exemplo, determinados aspectos físicos
causam problemas muito similares àqueles causados pelo psiquismo. Por exemplo, existe uma psicose causada por diabetes. E, obviamente, se você trata diabetes, essa psicose com traço paranoico desaparece. A psicose, que é causada por causas psíquicas, ela não tem como ser tratada por um aspecto físico. Heráclito, mas tem os psicofármacos. Nenhum psicofármaco cura nenhum transtorno psíquico. Ele oferece uma possibilidade de manejo e tratamento que ainda assim precisa de um constante ajuste, né? E no fundo não se sabe realmente por que esse negócio age. Isso gera inclusive uma série de falácias, né? Não, eu dou um antidepressivo e a pessoa melhora da depressão. Aí por quê? Aí fazem uma série de testes. Aí descobre que isso mexe com a serotonina. Aí cria-se uma falácia. A depressão é causada por serotonina. Não é. Se fosse, seria curada por esse tratamento. Você injetaria serotonina e a pessoa ficaria boa. E não é isso que acontece. Porque ela é causada por um fator psíquico. Então, nesse sentido, minimamente você tem que fazer um diagnóstico diferencial. Isso é causado por causas orgânicas ou psíquicas, né? Lembrando que o primeiro paradoxo dos paradoxos com o qual depara o psicólogo é que a psique depende do corpo, o corpo depende da psique. Então, não é um fator negligenciável, é um fator biológico e orgânico. Você tem que ter algum conhecimento disso. O outro aspecto seria um aspecto clínico, né? Quando se fala em psicodiagnóstico, você está, em geral, falando em um diagnóstico clínico. Dizer que se a pessoa tem um transtorno depressivo maior, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, etc, etc, etc. E aí entra uma perspectiva mais específica da visão do Jung, né? Por quê? Porque o Jung vai perceber que a etiologia das neuroses, ela tem a ver com um fator inconsciente. Então, ele vai dizer, olha, isso marca uma diferença fundamental com relação à medicina, né? Primeiro porque o fator espiritual, o fator psíquico, ele não se reduz aos princípios filosóficos da medicina, que são o causalismo e o materialismo, né? Isso não dá conta do psiquismo. Mas aí você tem uma outra série de questões. A outra série de questões tem a ver com o modus operandi da medicina que não é possível ser aplicado à psicologia por conta do inconsciente. Qual é? Quando você vai a um médico, esse médico tem que lhe dar um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é feito através de uma etiologia, ou seja, o que causou, e isso leva a uma terapêutica e a um prognóstico, né? Como eu tenho esse diagnóstico, a terapêutica é essa, o prognóstico é isso. Você vai ficar bom em tanto tempo, você não vai ficar bom, você vai ter determinados problemas durante um tempo ou para sempre, etc, etc, etc. A psicologia analítica não trabalha com diagnóstico clínico. Por quê? Porque o fator etiológico é inconsciente. A etiologia da neurose é uma constelação de complexos inconscientes. Logo, somente quando esses complexos forem tornados conscientes, você vai poder dizer, olha, você tinha tal coisa, tal coisa, tal coisa. Em geral, isso dá ao final do processo. Então, no final do processo, após vários anos, ou vários meses, ou quanto tempo for, porque esse é outro problema, né? Como se trata de um processo psíquico, você não tem como dizer quanto tempo vai levar a pessoa a ficar boa. Só não dá. E isso praticamente todas as psicoterapias assumem com muita clareza. Você vai dizer, olha, então quer dizer que você tinha isso aqui, que agora tornou-se consciente, essa constelação que antes era inconsciente, de complexos, que é o fator etiológico que causava o seu problema. E aí você pode dar um diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico no começo, ele é impossível. Além disso, o diagnóstico clínico, ele é um universal, uma generalização. E o Jung vai dizer o seguinte, ora, por mais que não se use um diagnóstico clínico, você dá um diagnóstico psicológico. O que é um diagnóstico psicológico, né? Ele vai dizer, ó, é psicologicamente muito mais preciso dizer que alguém é um filhinho de papai do que dizer que alguém é histérico. O que é um diagnóstico psicológico? É um diagnóstico da atitude. O que é a atitude, né? A atitude é uma disposição para agir ou reagir em determinada direção. Quando isso tem a ver com a tipologia psíquica e com introversão e extroversão. Mas, quando alguém é neurótico, ela é um tipo neurótico. A neurose passa a ser a atitude dela, passa a ser a maneira como ela vai perceber e atuar no mundo. Que é uma maneira não adaptativa, justamente por ser neurótica. Então, por exemplo, diagnosticar essa atitude é perceber quais são esses elementos centrais que levam a pessoa a direcionar, selecionar
e exclui determinadas coisas. Então, veja, alguém que tem um traço paranoico, ela vai ter uma atitude paranoica. Ela vai olhar para um negócio e ela vai dizer, não, isso está acontecendo porque tal coisa está contra mim. Então, porque alguém está me perseguindo, etc, etc. Isso é um exemplo caricato, né? Mas, um outro exemplo, alguém que tem um complexo de inferioridade, digamos assim. Então, a questão com uma inferioridade psíquica, ela vai agir sempre a partir da suposição de que ela é inferior a outras pessoas. E ela vai perceber o mundo a partir dessas lentes, fazendo esse recorte, né? E isso é um diagnóstico psicológico. É um diagnóstico psicológico, por exemplo, perceber se a pessoa é introvertida ou extrovertida, porque isso tem a ver com a atitude. O destino dela é mais determinado pelos objetos ou mais determinado pelo sujeito psicológico, pelo inconsciente, né? Ela é uma pessoa que se vale da abstração ou da empatia. Então, o diagnóstico psicológico é um diagnóstico que vai me dizer, por exemplo, voltando ao que me falou, se a pessoa é um filho de papai ou não. Por quê? Porque alguém que é um filho de papai vai agir no mundo como se fosse detentor da autoridade do pai. E vai agir de uma maneira pueril. Ele vai agir sabendo que não importa o que ele faça, vai ter alguém que ele vai poder olhar para resolver os problemas dele. E isso é determinante da atitude, da maneira como ele vai se adaptar ao mundo, da maneira como ele vai lidar com os acontecimentos da vida dele. E esse diagnóstico psicológico, ele é sim importante. A questão é que ele não é um diagnóstico padronizado. Um psicodiagnóstico, como é entendido odiernamente, atualmente, ele é razoavelmente padronizado. Ele é universal, sobre o qual eu coloco o indivíduo. E aí entra uma outra questão extremamente importante da psicologia analítica. A psicologia analítica, né? E eu coloco isso em alguns dos meus livros, ela tem uma ética para a individuação. Porque a individuação é o horizonte da psicologia analítica, não o objetivo da psicologia analítica. Porque, como a neurose é uma tentativa malfadada de cura, e ela traz em si sua própria terapêutica, eu vou ter um tratamento diferente da neurose. Eu não vou tentar acabar com a neurose. Eu vou tentar compreender qual é o sentido e o significado da neurose. Porque, fundamentalmente, uma pessoa neurótica é alguém que não encontrou o sentido da própria vida. E apenas o sentido é salvífico, é capaz de salvar, né? Então eu vou tratar esses sintomas não na tentativa de acabar com eles, mas construtivamente, a partir de um método sintético. E aí eu preciso compreender psicodinamicamente como essa neurose funciona, né? E aí entra esse terceiro aspecto, né? De uma compreensão psicodinâmica disso. E isso é um tipo de diagnóstico, mas ele é individual. Ele diz respeito praticamente àquela pessoa. Obviamente, haverão elementos coletivos, né? Porque aí entra a principal paradoxo com o qual depara a psicologia, que o individual não importa para o genérico, o genérico não importa para o individual. Então, há um diagnóstico na psicologia analítica? A resposta é sim e não. Da maneira como é pensado hoje em dia o psicodiagnóstico, não. Logo, técnicas estereotipadas não são utilizadas, como, por exemplo, testes. Não se usa nenhum tipo de teste. Quer dizer que os testes são ruins? Não. Quer dizer que eles não têm um papel no método dialético. Não quer dizer que eles não possam ter um papel em outras coisas, né, na quais eles possam ser úteis. No método dialético, se eles tivessem um papel, seria muito pequeno, né? Mas não tem. Porque você vai ter que perceber, fundamentalmente, a individualidade daquela pessoa. E aí, não tem como ter um diagnóstico clínico, mas você precisa ter um diagnóstico psicológico e você precisa ter um entendimento mínimo da psicodinâmica que está aparecendo ali, né? Isso não necessariamente é transmitido para a pessoa. O Jung até diz, olha, se alguém perguntar para você qual é o meu problema, você diz, depende. Né? Você tem que ponderar, especialmente se você souber qual é o problema, né? Que, em geral, um psicodiagnóstico é algo a ser comunicado para o paciente. Você tem TDAH, né? Mas um diagnóstico psicológico não necessariamente deve ser comunicado ao paciente, né? Isso é algo para orientar o médico, né? O psicoterapeuta. Obviamente, em psicoterapia não há regras, mesmo isso não é uma regra, né? Também debato isso longamente em alguns dos meus livros, obviamente me pautando numa fidelidade ao método do Jung, né? Mas, basicamente, você não tem como fazer um diagnóstico clínico.
E ele também, se pudesse ser feito, não seria tão importante. Você faz um diagnóstico psicológico. Por que um diagnóstico clínico não é tão importante em psicologia na visão do Jung? Porque você só precisa saber, de fato, se é um problema psicológico. Se é um problema psicológico, o tratamento será psicológico. Você tem como dar um prognóstico? Não. Você tem como explicitar, olha, a terapêutica será essa também não. Porque isso será descoberto junto com o médico num processo que é dialético, é um processo que leva em consideração a individualidade do paciente, né? Então, Stefânia, me desculpa por ter faltado. Eu estou me sentindo péssimo por causa disso, é um horror. Eu sou uma pessoa que preciso me organizar, mas tá aqui a minha contribuição, eu vou lá, na próxima quinta estarei lá. E a Stefânia é uma pessoa que estuda terapia cognitivo-comportamental, que é uma pessoa seríssima, que me ajudou a ter uma visão muito positiva sobre isso, assim como o Ricardo Ângelo, que foi meu supervisor de clínica, que é uma pessoa do behaviorismo, que eu respeito profundissimamente, né? Hoje eu vou fazer uma live sobre isso. E não pensem que eu vou fazer essa live para fazer picuinha. Vou fazer essa live sabendo que existem pessoas seríssimas, que é uma área séria da psicologia, e para debater epistemologicamente. Então, mais tarde também, não deixem de assistir a live que eu vou fazer com o Ícaro. E, desculpa de novo, galera, fica aqui, né? Foda pra caramba. Gente, eu fiquei na merda. É triste. Odeio quando isso acontece. Especialmente porque é uma pessoa que eu acho massa, né? Então é isso. Valeu, falou. Dê um joinha, nem que seja pra me sentir um pouco melhor, pra ter gente vendo. Sempre de desculpa aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Pra quem é estudante de psicologia, eu acho que isso dá uma clareada, assim, especialmente pra quem tem interesse em Jung. E é isso, gente. Valeu, falou. Obrigadão. Desculpa mais uma vez. É isso.